53, verso 10. O texto diz o seguinte: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Olha o que o salmista pede a Deus, novamente. Ensina-me a fazer a tua vontade. Pai amado, nós queremos te louvar e agradecer por esse momento, Senhor. Nós estamos aqui celebrando o Dia dos Pais, mas não existe pai maior, melhor e mais efetivo do que o Senhor na existência. Pai, eu quero pedir ao Senhor agora, então, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. O Senhor sabe que hoje é um dia especial, mas também um dia, Senhor, que nós devemos pensar no nosso papel como teus filhos. Eu quero te pedir, Pai, por favor, leva a nossa mente cativa a Ti, que absolutamente nada tire de nós a atenção que nós devemos dar à Tua palavra. Pai amado, nem as tristezas da semana, Senhor, nem as contas, nem os problemas de ordem sentimental, que absolutamente nada, Senhor, tire de nós o prazer e a dádiva de aprendermos diretamente do Espírito Santo. Que não seja a minha boca, Pai, mas que seja o Senhor a ministrar aos corações, porque o mais interessado em cada uma das vidas que aqui estão, aquele que mais investiu nas vidas que aqui estão, é aquele que com certeza tem um plano maior, Pai, muito maior do que este pastor que fala, ou do que a Igreja Batista Redenção. Há algo maior na palavra de Deus que nós precisamos aprender da tua parte. Portanto, Pai amado, que nada, absolutamente nada, nos impeça de aprender diretamente de Ti. Nós oramos e agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema de hoje é: ensina-me a fazer a tua vontade. O sermão de hoje ele foi inspirado num sermão de Charles Haddon Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, e que em uma manhã de domingo trouxe esse sermão, parte dele, não peguei tudo, porque acabei usando outras fontes, mas parte desse sermão, e na pregação, na introdução, ele falou que era o sermão mais crucial que ele já havia pregado, ou um dos mais cruciais que ele já havia pregado para a igreja. Por quê? Porque fazer a vontade de Deus é o ápice da vida do ser humano nessa terra. Agora, você já pensou no conceito que nós temos sobre a vontade de Deus? Você já parou para pensar e para meditar? Vontade de Deus. Como fazê-la? De que maneira fazê-la? Como nós, como povo de Deus, olhamos, observamos e entendemos o que é fazer a vontade de Deus. Olha, se Romanos 12:2 diz o seguinte, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se Romano deixar nítido que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus ela é agradável, que ela é aprazível, que ela é palpável, se a vontade de Deus ela realmente nos levará a outro nível de vida espiritual, a pergunta que eu te faço é: por que é tão difícil fazer a vontade de Deus? Por que é tão difícil aceitar a vontade de Deus? Por que é tão difícil a gente se render à vontade de Deus? É porque todas as vezes que nós olhamos para a vontade de Deus, nós o fazemos sem levar em conta a nossa natureza caída. Por quê? Porque quando nós olhamos Gênesis capítulo 3, nós percebemos que a queda do homem levou ele a estar em rebelião contra Deus. Então é por isso que a vontade de Deus, mesmo sendo boa, perfeita e agradável, é difícil de ser obedecida e seguida. Sabe por quê? Porque em nós, no meu coração, na minha mente, há uma vontade que vai contra a vontade de Deus. Uma vez que o pecado, na verdade, ele é rebelião contra aquilo que Deus Pai quer.
Então, por isso se torna cada vez mais difícil perceber a bondade, a maneira como fazer a vontade de Deus é aprazível, a perfeição da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque há algo em nós que não quer, que não aceita e que não deseja a vontade de Deus. Portanto, todas as vezes que pensamos na vontade de Deus para as nossas vidas, nós o fazemos sem levar em consideração essa batalha que há no seu coração, que está ocorrendo agora no seu coração e ocorrendo agora no meu coração. Nos esquecemos que estamos contaminados com a rebelião, com o pecado, e que nossos corações têm um desejo contrário ao desejo do Abba Pai, que foi cantado aqui. Algo que deveria ser natural se tornou paradoxal para a humanidade, porque deveria ser natural obedecer a uma vontade maior e santa que quer bem para mim e para você. Olha como há um paradoxo nisso. Olha como existe. O que é o paradoxo? O paradoxo é uma afirmação ou situação que parece contraditória ou ilógica. E realmente, porque se a vontade de Deus é santa, ela é perfeita, ela é agradável, ela vai mudar a sua vida. Porque algo em nós não a quer. Algo em nós não a aceita. Algo em nós está em rebelião com aquilo que seria melhor para nós. Dá para entender isso? Olha só que loucura. E a gente nunca para pensar na vontade de Deus, que luta para ser feita por meio do Espírito Santo em nós. A gente nunca para pensar na vontade de Deus. Por quê que é tão difícil? Por que é tão pesaroso? Por que às vezes chega até machucar e sangrar os nossos corações fazer a vontade de Deus, se logicamente ela é a melhor? Eu fico pensando nas minhas filhas, todas as vezes que eu penso nessa questão da vontade. Por exemplo, quando eu brinco muito com a Mari, eu e a Carol, tá tudo bem em casa. Manda lavar uma louça. Muda a cara. Carol, conversa, eu converso, mas lavar a louça vai ser bom para todo mundo. Principalmente para o pai e para a mãe, que quer ver a paternidade e a maternidade dar retorno. Mas com Deus é a mesma coisa. Quando Ele nos pede algo, quando Ele reivindica algo para os nossos corações, nós não conseguimos enxergar os benefícios da vontade de Deus nas nossas vidas. Ora, nós sequer consideramos pensar na vontade de Deus em tudo que nós fazemos, pois estamos ocupados demais tentando realizar a nossa própria vontade. Deuteronômio capítulo 31, verso 27 diz: porque conheço a tua rebelião e a tua cerviz, sei que ela é dura. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebelde fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. É Moisés falando para o povo. Olha como é que vocês são difíceis de obedecer à vontade do Pai. Eu estou vivo. Ele estava no final da carreira dele. Ele falou assim: se comigo aqui, direcionando vocês, chamando a atenção, cumprir a vontade do Pai é difícil, quanto mais quando eu me for. A Bíblia toda registra esse paradoxo que nós enfrentamos, de não entendermos que a vontade do Pai ela gera certamente benefícios para mim e para você. Então hoje, neste Dia dos Pais, eu quero conversar com vocês sobre 4 lições que nós temos na vontade de Deus, que pode mudar a nossa vida para melhor. E que, mesmo não entendendo as coisas como elas acontecem ao nosso derredor, porque nem sempre que acontece de imediato na nossa vida nós encontramos uma resposta razoável, plausível, eu quero que você saiba que mesmo assim, a vontade de Deus é capaz de mudar as nossas vidas. Primeira lição: a vontade de Deus pode ser transmitida a corações ensináveis. Vou repetir isso. A vontade de Deus pode ser transmitida a corações ensináveis. Queridos, embora a vontade de Deus
que é santa, que é soberana, que é perfeita, esteja em contraste com a nossa natureza caída, ela pode fazer parte da minha e da sua vida, desde que a gente abra o coração para desejar aprender por meio do Espírito Santo de Deus. Embora essas vontades, estejam contrastes uma com a outra, o salmista Davi aqui pede: Senhor, ensina-me. E olha só que interessante, ele está dizendo assim, que ele não sabe como fazê-la. Ele está assumindo a sua limitação, ele está assumindo a sua falta de conhecimento da vontade de Deus. Ele fala: Senhor, ensina-me a fazer a sua vontade. E às vezes nós não conseguimos fazer a vontade de Deus porque nós pressupomos que a sabemos, ou nós achamos que estamos fazendo, quando na verdade nós deveríamos levantar todas as manhãs e falar: Deus, me ajuda a fazer a tua vontade no dia de hoje, me ensina como chegar até ela. Isso é maravilhoso, porque o Espírito Santo, que é aquele que é o Paráclitos, no grego que está ao lado, ele se dispõe a nos ensinar a vontade de Deus dioturnamente. E a Bíblia pressupõe que nós não precisamos saber automaticamente, mas precisamos ter um coração que queira saber a vontade de Deus. E aqui está o segredo, porque às vezes nós estamos tão cheios da nossa vontade, do nosso ego, do nosso querer, do nosso saber, que nós nos esquecemos de assumir um papel de estar diante de Deus como um aprendiz e não como aquele que sabe. Quantas manhãs a gente não levanta e já acha que está tudo sob controle, que sabemos fazer todas as coisas, e chega no final do dia, deu tudo errado. Ou isso só aconteceu comigo uma vez. Tem dia que você chega no final dele e você fala: hoje eu não deveria ter levantado da cama. Já aconteceu isso com você? Agora é tão interessante a gente olhar para esse mesmo dia e perceber: mas hoje eu não pedi para Deus mostrar nada para mim. Hoje eu não orei para Deus me abençoar em nada. Hoje eu só acordei dentro da minha rotina e falei assim: estou indo para o meu trabalho, estou voltando para a minha rotina, estou indo atingir as minhas metas no trabalho, mas a gente não acorda e fala: Espírito Santo, me auxilia nesse dia a travar o caminho de acordo com a tua vontade. Queridos, a vontade de Deus, ela pode ser transmitida, e com certeza ela será, se a gente abrir o coração e tiver um coração em si. Só que é o que nós precisamos pedir: Senhor, me ajuda a fazer a sua vontade. Ensina-me o que o Senhor quer para mim. Ensina o que o Senhor quer para a minha família. Ensina o que o Senhor quer para o meu trabalho. Ensina o que o Senhor quer para as pessoas que estão ao meu redor. Ensina o que o Senhor quer para a minha igreja. Porque o Espírito Santo está disposto a te ensinar. E aqui é a parte mais linda para nós que somos seres humanos falhos. Porque a gente não sabe de nada dessa vida. Nem 1% do que a gente deveria saber. No entanto, nós temos o Espírito Santo que está disposto a ensinar aqueles que estiverem dispostos a aprender. Então, que a gente possa repetir todas as manhãs a oração de Davi. Falar: Senhor, ensina-me a fazer a sua vontade. Abra o meu coração para que eu possa ter um coração ensinável. Não me deixe com a empáfia desse mundo, com o orgulho desse mundo, de pessoas que acham que sabem todas as coisas. A gente não sabe de nada. A gente não sabe nem, eu não sei nem que eu vou jantar hoje. Não sei nem que eu vou almoçar. Por que vai almoçar hoje? Você também sabe? Eu não sei. Então que a gente possa pedir: Deus, me dá um coração ensinável, para que eu possa verdadeiramente aprender a sua vontade. Segunda lição: a vontade de Deus precisa assumir um lado prático. Olha que interessante, dá uma olhadinha no versículo. O salmista diz: ensina-me a fazer a tua vontade. O salmista não diz: ensina-me a falar da tua vontade, mas a fazê-la. Ele está dizendo: Deus, torna a tua vontade uma prática diária
Torna a tua vontade uma ação contínua e palpável na minha vida. Que eu não seja apenas o portador do seu conhecimento, da sua vontade, mas que eu seja uma pessoa prática, que a praxis cristã esteja todos os dias na minha vida. Porque enfadar-se no conhecimento da palavra de Deus não transforma o mundo. Vou falar da minha área agora. Ser um mega teólogo não muda o mundo. Ser o cristão mais sábio não muda o mundo. O que muda o mundo é a maneira como eu pratico aquilo que eu aprendi. A prática é que vai transformar as pessoas. A prática é que vai transformar a sociedade. Eu tenho um dado que é muito ruim, que me deixa muito triste. Porque você sabe que o evangelicalismo, né, o cristianismo está crescendo, o protestantismo, perdão, está crescendo no nosso país. A quantidade de igrejas que tem surgido, a quantidade de denominações, então, que estão surgindo são cada vez maiores. Mas você já parou para perceber que todos os dias você liga a TV e parece que a sociedade está cada vez pior? Parece que não há o impacto de uma força positiva na nossa sociedade. Dependendo do canal da TV que você ligar, escorre até sangue. De tão feita a coisa. Aí você vê que fica um pouco contraditório. Mas a violência está aumentando, mas eu vejo o número de igrejas crescendo, o número de denominação. Você sabe por que está acontecendo? Porque nós não passamos a teoria para a prática. O amor de Deus é tão prático, queridos. É tão prático que, como o Pai, ele viu a humanidade caindo. Você sabe o que ele fez? Um ser que era espírito, que estava fora do tempo, do espaço, da matéria, se fez servo, tornou-se humano e morreu na cruz. A morte que redimiu a minha e a sua vida. O amor de Deus é prático. Amém. Ele foi visto na cruz há 2000 anos atrás. Deus não ficou só na teoria. Deus ensinou os mandamentos por meio dos seus servos, e depois ele veio viver os mandamentos da pessoa de Jesus Cristo, e ele levou tão a sério os seus mandamentos que ele morreu por nós, a morte vicária. Então a gente precisa também orar e fazer o pedido do salmista ao nosso: Senhor, que a sua vontade ela se torne prática na minha vida, me dá essa disposição, me dá essa força para fazer aquilo que eu já sei na minha mente, para botar em prática aquilo que eu já sei no meu coração. Nós conhecemos o Evangelho, estamos todos os dias aqui falando sobre a cruz, todos os dias falando sobre o sacrifício do nosso Deus, sobre o amor do nosso Deus. Agora Deus, então me ensina a praticá-lo, a torná-lo palpável para as pessoas que me cercam, que são as minhas amigas, que me conhecem no trabalho. Você sabe que o exemplo, ele fala mais do que palavras. Um teólogo famoso disse o seguinte: prega o Evangelho. Se necessário for, use palavras. Entendeu? Pregue o Evangelho. Se for necessário, use palavras. Como pregar o Evangelho sem palavras? Ações, amor, prática. Que Deus possa nos ensinar isso. Que a vontade dele seja mais prática do que nunca nas nossas vidas. Amém? Terceira lição: a vontade de Deus nos levará por caminhos longos, mas efetivos. A vontade de Deus nos levará por caminhos longos, mas efetivos. Por quê? Lembra que eu falei no início do sermão que é uma contradição? Se Deus quer o bem para nós, e se a vontade de Deus é santa, é perfeita, é boa, é agradável, se nós temos Deus como Pai, aliás, Cristo nos ensina a chamar Deus de Abba, que é papaizinho. Se esse Deus, que tem tanta coisa boa separada para nós, por que é tão difícil fazermos a vontade dele?
Você sabe o que está em contraste? O contraste não é o fim, é o meio. Você quer o bem para você? Glória a Deus, porque Deus também quer. Você quer o melhor para a sua família? Glória a Deus, porque Deus também quer. Você quer o melhor no seu trabalho? Glória a Deus, porque Deus também quer. Mas sabe qual é o grande problema? É o meio pelo qual nós queremos chegar no melhor no trabalho, na família, no casamento. Por quê? Porque Deus visa o processo, nós visamos o atalho. Por isso, é aqui, o X da questão. Você quer o atalho, eu desejo o atalho. Eu quero melhor na minha vida financeira. Mas eu prefiro jogar na Mega Sena do que me planejar financeiramente e sofrer o processo. Isso é tão verdade que você percebe o que acontece quando... O que acontece quando a Mega Sena acumula no final do ano? O que as pessoas querem fazer? Vamos fazer vaquinha, ó. Vaquinha, por isso não. Vaquinha da minha época. É bolão agora. Vamos fazer bolão. E vocês imaginam no meu caso, sou professor, quando eu chego na escola de estado, aqueles professores, queridos, não aguenta mais ver as crianças. Tem professor lá que vai dar aula e já não penteia mais nem o cabelo, porque ele sabe que ele vai ficar descabelado durante as aulas, então não vai pentear mais o cabelo. Tá assim. Chega no final de ano e fica tudo desesperado. Vamos fazer bolão? O maior sonho de todo mundo lá é ficar rico, só para poder entrar uma vez na sala de aula e falar assim: também estou indo embora agora, não preciso mais ir na área de dar aula. O maior desejo do pessoal lá. Todo mundo quer ficar rico, mas nós não queremos viver o processo para tal. E a gente precisa orar para Deus: Senhor, me ensina a viver. Sabe por quê? Vou falar uma coisa para você. Deus está muito mais preocupado na transformação do seu caráter do que no seu conforto. É por isso que às vezes Deus os preserva do fogo. E às vezes Ele deixa o fogo queimar e guarda a gente lá dentro. Porque o processo lá é difícil, mas Ele nos transforma. Nós sempre vamos desejar aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais rápido. Nós sempre vamos desejar aquilo que é mais instantâneo. Aliás, nós vivemos numa sociedade instantânea. Já parou para pensar como é que funciona hoje o processo de comer um bolo na casa de um amigo? Ontem nós tivemos a oportunidade de ir lá na casa do Ricardo e nós paramos e compramos um bolo para levar. Agora, como é que era fazer um bolo há 50 anos atrás? O diálogo do pai. O diálogo da mãe com os filhos ensinando a fazer o bolo. O processo de bater os ovos. Aquele momento junto na cozinha. Você percebe que quando você ia comer o bolo, você já tinha degustado o relacionamento. Você ia partir do bolo, você já tinha dividido sentimentos. Hoje em dia isso se perdeu, sabe por quê? Porque eu quero comer um bolo, eu passo ali e compro, instantâneo, rápido. Hoje, tudo é descartável. No trabalho, meu cunhado trabalha com descartáveis. É por isso que os relacionamentos estão descartáveis. Porque nós estamos abrindo mão do processo e Deus não tem isso para nós. Deus tem o melhor, só que o melhor de Deus ele vem através de um processo que é longo. Às vezes você quer uma promoção no trabalho, a gente entra, a gente fica... hoje em dia, tem gente que entra no trabalho 2 meses, ele já está olhando, passando na frente do gerente assim. Você vai me promover? Está 2 meses no trabalho, já quer a promoção. Está 6 meses no trabalho, eu quero aumento. Tem gente que às vezes fica 1 ano e fala: eu vou abrir mão, porque no meu trabalho ninguém olha para mim. Quanto tempo você está lá? 10 meses. Então a gente não quer mais esperar o processo. Mas o processo ele tem muito mais a nos ensinar do que a nossa vitória. Você só vai aprender a saborear a vitória se o processo foi difícil. Se você suou, se você transpirou, se você dedicou. E a vontade de Deus é que você seja transformado no processo da vida. Como pai, Ele quer ver você evoluir. Como ser humano, como cidadão, como pessoa. Evoluir espiritualmente. Evoluir dando a notificação do caráter de filho para a sociedade.
Então a gente precisa orar e entender que a vontade de Deus, ela vai nos levar por caminhos difíceis, mais longos, mas a vitória ela é total, ela é completa. Porque quando você vencer na área que você mais deseja, você vai perceber que Deus não fez você vencer só na área financeira. Deus não fez você vencer só como papel de pai. Deus, Ele prolongou a jornada para que quando você chegar na vitória, você chegue com o coração mais completo, com a alma transformada e com a mente curada. Mas a gente precisa aprender a andar um pouco mais. Sabe o que a nossa geração, a minha, de outros aqui não, mas a minha geração está abrindo mão de ser resiliente. A nossa geração está abrindo mão de ser resiliente. Carol trabalha com contratação de pessoas, sabe o que está acontecendo. As pessoas não ficam mais nos trabalhos, as coisas estão difíceis. Não estou dizendo que a gente deve morrer num trabalho só, mas estou dizendo que a gente deve entender o processo para chegar aonde a gente quer. Vou repetir isso, a nossa vontade, ela deseja um atalho. O salmista parece entender que a vontade de Deus é melhor que a vontade dele. E que o tempo de Deus é melhor do que o tempo dele. E que a maneira como Deus vai fazer é melhor que a maneira como ele faria. Então ensina-me, Senhor, a fazer a sua vontade. Mesmo que a vontade de Deus seja um processo mais longo, mesmo que seja um processo mais difícil, mesmo que seja um processo mais duro de ser vivido. Que Deus possa nos dar essa força nessa manhã. Porque, vou ser sincero com você, talvez eu não passaria 70% daquilo que eu passei na minha vida desde a minha infância até agora, eu e minha irmã, que nós passamos a nossa infância até agora. 70% não vou aumentar um pouquinho mais, talvez eu não gostaria de ter vivido as experiências ruins, traumas com morte, 80% que eu e minha irmã vivemos, eu não gostaria de ter vivido. Mas foram esses traumas, as lágrimas e esse sofrimento que me tornaram quem eu sou hoje. Então que a gente possa orar e falar: Deus, por favor, o processo é longo, mas me ensina a viver sem atalhos. Olha só que interessante, o que o diabo oferece para Jesus em Mateus 4? Que o diabo, porque aqui é a parte importante, porque o atalho, ele é fomentado por um ser, que é o inimigo das nossas almas. Em Mateus 4, o diabo fala o seguinte, se você me servir, te darei todas as nações da terra. Mas olha que interessante, se você dá uma olhadinha lá no Salmo 2, você vai perceber que o salmista, e é um salmo messiânico, ele diz assim para Deus, pede-me, salmista, pede-me e te darei as nações. O diabo estava oferecendo para Jesus algo que já era dele, algo que o Pai já tinha oferecido lá no Salmo 2. Você sabe qual que é a diferença? É que se Jesus aceitasse a proposta do diabo, Jesus tinha aceitado o atalho para ser aquilo que Deus já tinha prometido para ele ser. Já era de Jesus. O Pai, o Abba Pai, já tinha consagrado a Jesus. O que o diabo foi, vê, eu te dou um atalho. E quantas vezes isso não acontece no nosso dia a dia? O atalho para a promoção, se a gente passar alguém para trás. O atalho para o sucesso, se a gente pisotear alguém. Um atalho para a satisfação. O diabo continua oferecendo atalhos. Mas eu vou repetir. A vontade de Deus nos levará por caminhos mais longos, mas mais efetivos. Bem? Quarta e última lição. A vontade de Deus nos levará a sermos melhores. Eu quero que você pense isso agora em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. A vontade de Deus é santa, portanto, nos tornará melhores em todas as áreas, quando focamos a vontade de Deus em cada uma delas. Já parou para pensar que Deus é santo, sua vontade é boa, é perfeita, agradável para todas as áreas e para todos os papéis que você precisa cumprir? Você já parou para pensar que a vontade de Deus é que você seja um amigo melhor,
E que se você aceitar a vontade de Deus sobre a sua vida, você será um amigo excepcional. Alguém que vai abençoar pessoas, que vai enxugar lágrimas, que vai ajudar a curar feridas. Porque essa é a vontade de Deus para a amizade verdadeira. Aliás, a Bíblia fala que na dificuldade, alguns amigos se tornam mais chegados que irmãos. Então pensa nisso, porque se você se submeter à vontade de Deus, você vai virar um amigo excepcional. Se você submeter à vontade de Deus, você vai se transformar em uma esposa incrível. Porque o que Deus mais deseja é conformar o coração da esposa com o marido e do marido com a esposa. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, se a mulher se submeter à vontade de Deus, ela será uma esposa segundo o coração e a vontade dele. E eu não vejo a vontade de Deus tentando destruir casamentos. Eu não vejo a vontade de Deus tentando gerar brigas no lar. Eu não vejo a vontade de Deus tentando gerar adultério. Eu não vejo a vontade de Deus tentando gerar coisas ruins, porque a vontade dele é santa. A vontade dele é santa. Então você já imaginou o seu papel como esposa, se você se submeter à vontade de Deus? E você, marido, também vai escapar, não. E os maridos? Imagina um marido com o coração segundo a vontade de Deus. Como ele não vai melhorar no seu papel? Como ele não vai ser um provedor melhor? Como ele não vai ser um protetor melhor? Como ele não vai amar mais a esposa? Como ele não vai respeitar mais a esposa? Você sabe que existe uma onda de pensamento aí que fala que a mulher não precisa mais do homem. Isso está errado. Na verdade, homem e mulheres foram feitos para estarem juntos, conectados, de acordo com a vontade de Deus. Tem gente falando assim, mas os homens batem, violentam. Eu falei assim, realmente esse homem e a mulher não precisa respeitar. Mas a Bíblia fala que a mulher precisa respeitar aquele homem que a ama como Cristo amou a igreja. E você sabe o que Cristo fez pela igreja? Cristo morreu pela igreja. Se eu submeter a minha vontade à vontade do Criador, eu me tornarei um marido capaz de morrer pela minha esposa, capaz de morrer pelos meus filhos, um marido capaz de amar a minha família muito mais do que eu sou capaz de amá-los agora, porque eu sei que conforme eu for submetendo a minha vontade à vontade de Deus, Ele vai me ensinando a ser um marido melhor, um pai melhor, um provedor melhor, e a minha casa vai se enchendo da vontade de Deus, de tal forma que o inimigo não tem mais nenhum espaço, nem na TV, nem no rádio, nem nada. Nem roupas, nem mídias sociais. Amém. Nós vemos homens não se submetendo à vontade de Deus. É por isso que fica dando like em roupinha de mulheres seminuas no Instagram. Porque não entenderam que a partir do momento que se casou à vontade de Deus, é que ele seja marido de uma mulher só. Por que existem homens abandonando os filhos? Porque eles não entenderam que a partir do momento em que eles submetem à vontade de Deus, Deus os faz ser um pai leal e fiel à família. A partir do momento em que nós nos submetemos à vontade de Deus, nosso espírito está sob a influência de um Espírito Santo, santo, e que nos separa do mundo. A pergunta que eu te faço é: que mal a vontade de Deus pode fazer para você? Que mal a vontade de Deus pode fazer para a sua família? Que mal a vontade de Deus pode fazer para os papéis que você precisa desempenhar? Mas a questão é, para a gente ir concluindo, por que nós não aceitamos? Acima de todas as coisas, a vontade de Deus me torna um bom pai, tornará as mulheres boas mães, tornará os filhos bons filhos, bons empregados, tornará a igreja um lugar melhor para se estar, porque aqui teremos melhores servos. Mas por que nós não a aceitamos? É porque a vontade de Deus, ela vai contra algo que foi imposto por Satanás em Gênesis 3. O diabo ofereceu algo para ela. Sabe o que ele ofereceu?
Ele falou assim, ó, se você comer da fruta, vocês serão como Deus. Existe um trono no nosso coração, no qual nós nos assentamos e nós não queremos que Deus se assente. É aqui o problema com relação à vontade de Deus. Porque eu ainda acho que eu tenho as melhores receitas financeiras para minha casa. Eu ainda acho que eu tenho as melhores estratégias para liderar minha família. Eu ainda acho que eu tenho as melhores estratégias no meu trabalho. Eu ainda acho que fazer as coisas do meu jeito é a melhor. Eu ainda acho que é aquela que vai me levar mais além. Você percebe por que é difícil fazer a vontade de Deus? Porque para fazer a vontade de Deus é necessário que você saia do trono que está no seu coração agora. É necessário que eu saia do trono que está no meu coração. Porque enquanto a minha vontade estiver assentada no meu coração, Deus não pode fazer nada. Ele vai se abster. Sabe por que Deus vai se abster? Porque Ele não pode deixar que nós nos enganemos sobre aquilo que Ele quer para nós. Porque a nossa vontade ela é tão cheia de egoísmo. Ela é tão cheia de vaidade. A minha vontade é tão cheia do João, que pode ser que quando eu conquiste alguma coisa, eu acho que foi eu. Na minha arrogância, na minha vaidade, foi o João que fez. Foi nada. Então Deus se abstém um pouco. E às vezes acontece na nossa vida assim. Ele se abstém um pouco. E as coisas começam a degringolar. Tudo começa a dar errado. As coisas param de funcionar. Até o momento que você vai chorar. E talvez seja o momento mais doloroso da vida de um cristão. Mas também é o mais transformador. Que é aquele momento que você vai fazer igual Jesus. No Getsemane. Você vai perceber que você não tem absolutamente controle da sua vida. E você vai falar igual Jesus. Vai orar igual Jesus orou. Fala, Senhor, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Eu como pai, falho e pecador, eu não vejo a hora de poder fazer as coisas para minhas filhas. Eu não vejo o momento ideal de poder dar algo para elas. De fazer. Ontem eu passei na farmácia, depois que eu saí dos pais, não posso saber. Nós passamos na farmácia. Não, passei antes, perdão, na farmácia. Para poder pegar lenço umedecido, porque tinha uma atividade, não posso saber, que exigia o lenço umedecido. Essas professoras não posso saber na trabalho. Aí eu tinha que usar o lenço umedecido. Eu passei lá para comprar. A Manu viu uma escovação lá. Sabe o que é escovação? Escovação é um estojo que vai a escova de dente, vai a pasta de dente, vai todas as coisas. E eu achava que escovação era o ato de escovar, mas tudo bem, ela me ensinou. Ela tem uma escovação nova ali, ela quer uma. Aí passou lá. Sabe o que eu vou fazer? O que vocês acham que eu vou fazer? Tô calmo, esfregando aqui. Vou comprar a escovação. Sabe o que eu fico pensando? Deus esfregando as mãos para o momento mais prazeroso dele como pai. Que é o momento que a gente abre mão da nossa vida, do controle. E aceita a ingerência de um Pai Santo. Você imagina Deus olhando para a sua vida, esfregando as mãos. Entrega a vida, filho. Entrega agora todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você acha que sabe, tudo aquilo que você acha que é. Entrega agora nas minhas mãos tudo aquilo que você pensa sobre você. Deixa eu mudar isso. Deixa eu colocar a minha vontade santa em você e levantar a sua vida. Deixa eu transformar tudo aquilo que você pensa. O primeiro trabalho que Deus tem é mudar o que nós pensamos sobre nós mesmos, porque Deus começa nos traumas. Deus começa nos traumas. Porque muitas vezes a gente ouviu tanta coisa sobre nós mesmos, que nós nos desprezamos. Desprezamos o nosso tom de pele, desprezamos o nosso cabelo. Quantas vezes a gente não tenta se moldar de acordo com alguém, um personagem famoso, alguma pessoa, por quê? Porque aquilo que o diabo nos ensinou é a desprezarmos, a desvalorizarmos aquilo que Deus criou. Isso vai gerando trauma, vai gerando insuficiência. Aí você começa a pensar, eu estou gordo demais, magro demais, alto demais, baixo demais, dentes de menos, dente demais, cabelo de menos, alguns cabelos de menos, tudo bem. Mas a gente começa a construir uma caricatura. E Deus está ali, esfregando as mãos para reconstruir quem nós somos por dentro. Para trazer vida e vida em abundância. Aleluia. Mas Ele só vai fazer se a gente deixar a vontade dele se cumprir aqui dentro. É verdade. Há no coração do homem um trono e uma cruz. Deus só vai poder atuar na sua vida se você escolher para a cruz.
Eu abro mão, Deus. É o Senhor. Se assenta. E o Espírito Santo vai soprar você. E ele vai começar a trazer vida. Você sabe o que acontece espiritualmente quando nós tomamos decisões? Nossa vida espiritual fica assim. O coração espiritual vai perdendo força. Mas quando a gente abre mão, fala, Deus, vem, toma conta do meu ceticismo, da minha falta de fé, minha falta de perdão, minha falta de restauração. Entra, Senhor. Ele vem. Ele começa a restaurar você, sua vida, sua esperança. Ele começa a transformar o que você acha de você mesmo. Ele começa a mudar quem você é. E você começa a viver verdadeiramente a abundância pregada pelo Evangelho. Amém. Vou pedir para você ficar de pé agora. A gente vai encerrar com sua oração.